Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, o caminho mais fácil seria vir aqui fazer o que os deputados da oposição fazem neste Parlamento, criticar quem governa. Fácil seria até dissertar sobre as propostas que o candidato do meu partido tem vindo a apresentar, as quais serão, ainda no decurso desta semana, melhor detalhadas, não cumprindo por isso abordá-las de momento. Contudo, uma coisa é certa, são necessárias ideias claras e distintas, como dizia Descartes, que derivem mais do pensamento e menos da imaginação. Mas, muito honestamente, o que é que a população espera de nós, seus representantes? É que sejamos capazes de saber separar águas, elogiando o que está bem, criticando o que está mal, apresentando soluções para os seus problemas, por conseguinte, menos chicana política e mais proatividade. Importa, pois, questionar se todos nós nesta Casa, que é o primeiro órgão de governo próprio da região e símbolo maior da nossa autonomia, cada qual com o seu estatuto, tem feito tudo o que poderia em prol das populações, nomeadamente no que concerne à exclusão social, ao combate à violência doméstica, ao apoio aos mais desfavorecidos, ao mais do que urgente apoio aos nossos idosos, à igualdade de oportunidades, entre tantos outros problemas que persistem a não ter solução. E a resposta é clara, não foi feito o necessário e mente quem disser o contrário. Mas, por nem tudo ter sido feito, não significa que não tenha sido falado. Mas palavras sempre as levou o vento. É preciso muito mais do que discursos de circunstância, mais do que tentativas de colagem a temas em voga, com discursos vazios, por encerrarem neles próprios contradições insanáveis e carecerem de tradução prática. Mais do que preferir muitas palavras, é preciso que sejamos pessoas de palavra, vinculadas aos seus compromissos. As nossas propostas devem ser claras e verdadeiras para que, desse modo, possam ser devidamente avaliadas e habilitem os eleitores a opções conscientes que vão para além da ditadura da imagem, do palavreado gratuito, da promessa vã e da mentira apregoada aos sete ventos, como se fosse verdade. O compromisso com a verdade é responsabilidade de nós políticos, mas também da imprensa, a qual, não raras vezes, não contribui para o esclarecimento dos seus destinatários, porque em vez de ter um papel informativo, quer ter um papel influenciador, nem sempre fiel à realidade, e isso devido a uma errada visão mercantilista da notícia. Uma imprensa amordaçada é má, mas uma imprensa condicionada a critérios que não os verdadeiramente informativos não é melhor. Durante décadas criticámos certa imprensa devido ao seu escandaloso alinhamento face ao partido do governo e às suas candidaturas. Mas será que as coisas mudaram assim tanto? A resposta é linear. Não. Alguma imprensa comporta-se como um jogador de casino, aposta em partidos e em candidatos para assegurar a sua sobrevivência económica e de ter poder de influência. Se a missão dos partidos e dos políticos é servir de forma correta e verdadeira as suas populações, também deveria ser essa a missão da comunicação social. O debate dos últimos 40 anos tem sido esse, e a julgar pelo que se vê, não terminará tão cedo. Pelo contrário, a tendência é para piorar, fruto de um contexto eleitoral inédito, apimentado com a dúvida sobre quem ganhará as próximas eleições, sendo certo, e a julgar pelas sondagens, que os vencedores precisarão, em qualquer caso, de acordos de incidência parlamentar para poderem governar com estabilidade. Qualquer governo, aos olhos das oposições, pode fazer sempre mais, mas o que a este vier a suceder tem a obrigação de ser arrojado, verdadeiro e responsável nas soluções que apresente, as quais devem primar pelo rigor, distanciando-se da obsessão do poder pelo poder, para assim serem merecedores do voto. A demagogia é inimiga da democracia. Andamos todos a falar nos perigos do aumento da abstenção, mas esquecemos que devemos ser os primeiros a contribuir para a sua diminuição. E só há um caminho a percorrer: sermos merecedores da confiança dos eleitores. Não basta dizer que as instituições precisam de funcionar melhor. Não basta dizer que precisamos de uma justiça célere, sem intocáveis. É preciso que sejamos exemplares e genuínos na nossa atuação, sem taticismos nem cinismos. O pior que se pode fazer em democracia, de resto como na vida em geral, é criar falsas expectativas.
É isso que afasta as pessoas dos partidos e engrossa a abstenção. Para ganhar, ou continuar a ganhar, é necessário um compromisso com a verdade. Os eleitores estão fartos de promessas, de propaganda, de vazios ideológicos, de gente que não merece o voto das gentes. Muitas das vezes discute-se a nível nacional se deveriam existir pactos de regime sobre matérias centrais, como a saúde e a educação, ou até mesmo sobre a justiça. E por que não colocar essa hipótese na nossa região? Se o país não pode, em determinadas matérias, as estruturais, que são o sal da terra, o cimento da sociedade, andar ao sabor dos caprichos de quem governa, por maioria de razão, isso não se deveria aplicar por cá? Claro que sim. Numa democracia amadurecida, é isso que se faz. O interesse das populações sobreleva-se sempre aos pequenos desiderados partidários. Colocar tudo em causa é normalmente fácil. Difícil é contrapor com credibilidade e esse tem de ser o caminho a seguir. Nesse encontro de vontades, em que acima dos interesses partidários, em que acima dos interesses dos lobbies económicos, em que acima do mercantilismo da comunicação social, devem estar as reais necessidades dos povos, como sejam o direito a cuidados de saúde condignos, o direito à mobilidade, a diversificação da economia, a revisão do modelo de gestão portuária, o esbatimento das assimetrias existentes entre a Costa Norte e a Costa Sul, entre os municípios mais ricos e os mais pobres. E aqui refira-se o pouco cuidado que tem existido na celebração de contratos-programa com as autarquias, que normalmente privilegiam as câmaras da mesma cor política do Governo em detrimento das que mais precisam. Esses contratos deveriam ser instrumentos de coesão territorial e não de aprofundamento das assimetrias ancestralmente existentes. Mas é também preciso uma nova abordagem ao sistema fiscal, que incremente a atividade económica, que diferencie e incentive a economia azul, que fixe as populações nos seus diferentes concelhos, como forma de combater a sua própria desertificação e, simultaneamente, combata a macrocefalia do Funchal. Mas antes desse aprofundamento do sistema fiscal, urge proceder à reposição do diferencial fiscal na linha do que existia antes da implementação do famigerado PAF. Um compromisso com que os madeirenses, ou melhor, um compromisso com os madeirenses e porto-santenses tem de ser, por definição, um compromisso com a autonomia. E a sua defesa deve estar na linha da frente de qualquer programa de governo, não porque isso seja politicamente correto, mas por convicção profunda. Essa é a melhor forma de honrarmos os nossos antepassados, mas, sobretudo, de defendermos quem nos suceder, tanto na política como na vida. É a herança que deixamos, ou que deixaremos, às gerações vindouras. E é com essa base que melhor poderão viver e construir um futuro mais justo, mais solidário, com mais igualdade de oportunidades. A conquista da autonomia foi um processo aliciante e doloroso para quem nunca se vergou ao centralismo de Lisboa e aos interesses da circunstância. Foi isso que sempre defendi e defendo. Foi isso que sempre fiz enquanto dirigente partidário. Não admiti, nem admito, ingerências nem traições nacionais. Da mesma maneira que não admito qualquer resquício de colonialismo do continente relativamente a esta terra. Defender a região é também exigir respeito pelo estatuto autonómico que temos, o qual, não raras vezes, custa a ser entendido pelo todo nacional, independentemente da cor política que governa em determinado momento. Mas se não podemos viver em guerrilha permanente, muitas das vezes até por questões estéreis, também não podemos viver de cócoras. Somos o que somos e o país tem que viver com isso. Não podemos ser apenas uma refração da nossa imagem. Recuso a falta de princípios em detrimento da aflição de fidelidades. Acredito que podemos ser melhores, sem perder a nossa identidade, mas isso não se consegue apenas com um somatório de mediocridades. Acredito em alternativas credíveis, desconfio de alternâncias sofríveis. Acredito no nosso povo, acredito na autonomia. Tenho dito.